Uma outra maneira de nós trabalharmos com bases de dados diferentes é com relacionamentos. Nós já vimos como mesclar consultas e agora nós vamos trabalhar com os relacionamentos. Até porque em uma empresa ou se você trabalha numa organização que tem matriz e filiais, raramente você vai trabalhar com uma base apenas. Então a gente vai começar a trabalhar aqui com os relacionamentos para verificar como que isso vai ser feito dentro do Power BI. Então para isso a gente vai na página inicial. Vamos obter dados e vamos trabalhar com uma pasta de trabalho do Excel. E a base de dados que a gente vai utilizar agora vai ser a base de dados eletrônicos. Está aqui para você escolher e nós vamos abrir essa base e quando ela abrir, vocês verão que nós já temos aqui para a nossa seleção a tabela de vendas, é ela que nós vamos trabalhar. Mas nós vamos, nesse caso, escolher transformar dados para que o editor de Power Query apareça na tela para a gente e a gente verifique se todas as configurações, todas as colunas estão corretas. Se aparecer uma mensagem como essa para você na tela, sem problema nenhum. Significa que essa base de dados já tem 6 dias que ela não é atualizada. Então você pode clicar em atualizar sem problemas e se não aparecer essa mensagem na sua tela também não há problema nenhum. Então a gente começa a ver que ordem de pedido é número, data já é uma primeira edição que nós temos que fazer aqui, porque a data está em formato de número, então nós vamos vir em transformar, mudar em tipos de dados para data, já é a primeira alteração aqui que nós vamos fazer. Se aparecer essa mensagem na tela, você pode apertar para substituição sem problema nenhum, porque pode ser que o Power BI, sua base de dados já tenha sido tratada em algum outro momento e não há problema nenhum, você pode ter a substituição. Preço unitário, a gente está com número decimal, vai mudar para número decimal fixo, você pode apertar a mensagem se houver a necessidade de alguma substituição. Quantidade de pedidos é número, custo da venda, mais uma vez aqui é uma informação que eu tenho que estar como número decimal fixo, posso substituir sem problema nenhum. Vamos dar continuidade aqui. Então observem que eu trabalhei aqui com o custo da venda, mas ainda tenho venda, depois eu tenho lucro e essas informações, vamos até dar uma olhada até o final. Essas informações são as informações numéricas relativas a dinheiro. Então eu posso selecionar duas colunas, como eu fiz aqui, mantendo pressionada a tecla Ctrl, e modificar para número decimal fixo. Se aparecer essa mensagem na tela, a gente pode confirmar sem problema nenhum. Dando continuidade, a gente tem aqui o canal, a promoção. É bom você verificar certinho se todas as informações estão com as configurações de colunas corretas. E observa aqui no final que nós temos da coluna 15 até a coluna 20 com informações vazias. Então, para a gente excluir essas colunas que são desnecessárias, você pode selecionar a primeira, clicando com o botão esquerdo do mouse, depois você pressiona o Shift e vai na última, que é a coluna 20. Observa que dessa maneira todas elas estarão selecionadas, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai escolher a opção Remover colunas. E agora eu sempre sugiro que você retorne a todas as colunas e verifique se a sua base de dados está correta. Depois que você fez todas as conferências na sua base de dados, você retorna na página inicial e escolhe a opção Fechar e Aplicar. Agora vai aparecer uma mensagem que essas aplicações elas estão sendo executadas, a gente espera, aguarda. Em alguns momentos essa operação pode demorar um pouquinho, justamente se a sua base de dados for muito grande, que eu digo muito grande, tiver 60 mil linhas, 100 mil linhas, 200 mil linhas, e dependendo também das configurações da sua máquina. Eu conheço colegas que foram tentar trabalhar com Power BI e a máquina nem abriu o software, então é sempre importante, como nós já recomendamos, verificar no site do Power BI quais são as configurações mínimas de máquina necessárias para que ele funcione muito bem. Então, como eu falei, nós vamos criar relacionamentos com mais de uma base de dados. Nós já escolhemos uma, vamos escolher outra base agora. Nesse caso agora nós vamos vir em obter dados, vou aqui no ícone mais para que todas as opções apareçam para a gente. E aí agora o próximo que nós vamos escolher vai ser um arquivo de texto ou CSV. Eu vou conectar e agora eu vou escolher a base de dados eletrônico loja, que aparece aqui para a gente também, para a gente selecionar. Escolho a base de dados eletrônico loja e aperto abrir. Ela vai carregar para a gente.
E aí, nesse caso, é sempre importante nós verificarmos se a codificação dos caracteres está correta e se as informações que eu preciso, elas estão corretas também. Então, eu já tenho aqui ordem de pedido, loja, tempo de entrega e devolução. Observa aqui que no tempo de entrega, algumas células estão vazias e tudo bem. Significa que ou a coluna não foi calculada, ou essa informação está ausente, ou alguém não preencheu. Mas todas as colunas estão corretas e aí, nesse caso, nós vamos clicar simplesmente em carregar, não há necessidade de transformar dados. Clicamos em carregar, ele vai atualizar a consulta. E agora, observa que no Power BI, nós estamos no modo de exibição de relatório. Nós temos também o modo de exibição de tela, que mostra para a gente, né, as informações das nossas bases de dados, similar ao que aparece no Excel. E eu vou convidar você para ir no último ícone aqui agora, que vai ser exibição de modelo. Quando nós clicarmos em exibição de modelo, observem que nesse caso, o Power BI já buscou uma relação entre as duas bases. Então eu tenho uma primeira base de dados e tenho uma segunda base de dados, e o Power BI já buscou correlação nessas bases de dados. Antes da gente trabalhar aqui na mudança do relacionamento, eu sempre vou fazer uma sugestão para vocês renomearem as bases de dados de vocês. Então, a primeira que a gente utilizou foi essa aqui, foi a base de dados de vendas. Eu cliquei sobre ela e observa que no canto direito aqui em dados, eu tenho os nomes das bases de dados. Eu posso clicar aqui em 3 pontinhos, que vou ter mais opções, e na opção renomear, nós vamos digitar aqui base vendas. Observa que eu não estou colocando espaço, não estou colocando caracteres especiais, justamente porque quando você trabalha em softwares que envolvem programação, quando você coloca caracteres especiais ou espaço, você pode ter algum problema. Se você for colocar o Power BI para conversar com outro programa, a minha sugestão é que você não trabalhe com caracteres especiais e com espaços. Vou clicar fora, renomeei para base vendas. E nós temos a segunda base que foi criada já com esse relacionamento. Essa segunda base nós também vamos renomear, então vou clicar sobre ela e fazer a mesma operação. Clicar com o botão direito, também funciona, renomear, ou naqueles 3 pontinhos que eu mostrei para vocês. Essa aqui vai ser a base loja. E é só clicar fora ou apertar Enter que ela vai ficar renomeada. Quando nós fizemos as configurações iniciais do Power BI, eu falei que você consegue configurar o Power BI para não criar essas relações automaticamente. Mas você não consegue colocar isso para todos os arquivos, você teria que fazer isso arquivo por arquivo. Vamos lembrar como que é? Se eu voltar em arquivo, opções e configurações e opções novamente, observem que na parte inferior que vai abrir aqui para a gente, arquivo atual, a gente vai ter carregamento de dados, detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. Está habilitado para o arquivo atual. Então, se eu desabilitar aqui, as novas bases para esse arquivo não serão conectadas. Mas não vamos precisar fazer essa modificação aqui não, sem problema nenhum. Se foi criado um relacionamento que você não deseja que tivesse sido criado, é muito simples. Você pode clicar sobre ele e apertar o botão Delete, e ele vai te perguntar se você deseja excluir essa relação, e eu vou confirmar. Pronto. Agora nós não temos nenhuma relação nessas duas bases de dados. Existem maneiras de nós trabalharmos criando relacionamentos manualmente, nós vamos ver como cada um deles funciona. Primeira coisa, é importante a gente compreender o que é uma tabela fato, que também é chamado de tabela mãe. Você vai perceber que as empresas elas costumam ter uma base de dados que é chamada de tabela fato, e essa tabela mãe ela vai ter uma quantidade enorme de linhas e ela geralmente representa, né, informações que são cruciais para essa empresa, informações estratégicas. A tabela fato ou tabela mãe, ela resume os acontecimentos mensuráveis que definem o propósito da empresa, está alinhado diretamente com o planejamento estratégico da empresa. Então você vai ter vendas, você vai ter informações sobre data, sobre fabricantes, sobre lucros, informações sobre os pedidos. E você tem uma outra tabela, além da tabela fato, que é essa completona aqui, como eu disse, que são as tabelas dimensões. Em uma empresa você pode ter geralmente uma tabela fato, que vai ser essa mais completa, alinhada com os objetivos estratégicos, e você pode ter várias outras tabelas dimensões em que vão ter informações
com menos colunas. Olha essa base loja aqui, a gente tem devolução, loja, ordem pedido e tempo de entrega. Ela é mais sucinta e direcionada a uma loja. Você poderia ter uma outra tabela de menção para a loja 2, para a loja 3 e assim sucessivamente. Portanto, isso que a gente está fazendo aqui é algo muito comum. A primeira maneira da gente fazer a relação é verificar aqui visualmente quais são as colunas que se relacionam. Então, quando eu olho canal, categoria, custo de venda, eu consigo identificar que ordem pedido tem na tabela mãe, que é a base vendas, e ordem pedido tem também na base loja. Agora aqui um ponto de atenção. Não significa que você ter duas colunas com o mesmo nome, que é esse caso, né? Ela com o mesmo título, significam que os dados também são iguais. Portanto, é algo que você vai ter que tomar muito cuidado e não simplesmente verificar os títulos das duas colunas. Observa na sua base de dados, seja no Excel, em CSV ou em outro meio que você vai obter esses dados, observa se os dados, né, dentro das células da coluna, eles também conversam. Então, uma maneira bem simples da gente fazer era pressionar o botão esquerdo e arrastar para cima de ordem pedido. Você vai observar que nesse caso ele buscou uma relação de cardinalidade 1 para 1. Eu vou explicar ainda o que significa essa relação de cardinalidade, mas o Power BI já identificou e tem como nós modificarmos essa cardinalidade. Então, a primeira maneira é a gente arrastar uma informação de uma base para outra. Eu vou clicar sobre ela novamente e apertar deletar para a gente fazer uma segunda maneira. A segunda maneira de nós criarmos uma relação, e se você tiver até com dúvidas em relação a essas relações, eu sugiro que você faça esse procedimento que eu vou mostrar agora. A gente vai clicar em gerenciar relações, vai abrir uma nova caixa de diálogo para a gente e depois nós vamos clicar em novo. Quando a gente clica em novo, o Power BI vai pedir para a gente selecionar qual base que a gente quer. Nós vamos começar com a base vendas, que é a nossa tabela mãe, e observa que automaticamente ele já preencheu para a gente a segunda base de dados que nós temos. Se nós tivéssemos aqui várias bases de dados, esse menu suspenso aqui, ele nos daria a opção de escolher as outras bases. E olha que interessante, o Power BI já identificou também automaticamente que ordem pedido são colunas similares entre as duas bases. E o que a gente precisa agora definir é a cardinalidade, que nesse caso nós vamos modificar de 1 para muitos para você verificar aí qual que vai ser a diferença visual nessa escolha. Então vou mudar aqui 1 para muitos, ativar esse relacionamento tem que estar marcado e eu vou apertar OK. Depois que o relacionamento foi criado, eu posso fechar e o que nós vamos ver diferente é que na base de vendas tem o número 1 e na base loja tem um asterisco. Significa que isso aqui é uma relação 1 para muitos. Vamos começar a explicar agora o que isso significa para a gente, né? Existem 4 possibilidades de relações no Power BI. Essa aqui que a gente criou é a 1 para muitos, mas poderia ter muitos para 1, poderia ter 1 para 1 e poderia ter muitos para muitos. Então, basicamente, o que a gente compreende aqui? Quando eu tenho a ordem pedido, eu vou ter a cada pedido da base de vendas, eu posso ter muitas linhas em ordem pedido na base loja. Deixa eu dar um exemplo com data que eu acho que vai ficar fácil para você. Vamos imaginar que você tem uma base de dados com datas. E nessa base de dados, cada linha contém uma data específica. 1º de janeiro de determinado ano, 2 de janeiro de determinado ano e assim sucessivamente. Essa sua base de dados com essas datas, cada linha vai ter uma informação. Mas você pode vincular a uma outra base de dados em que vendas ocorreram nesses dias. Portanto, no dia 1º de janeiro ou no dia 2 de janeiro, você pode ter 5 vendas. Então, na sua base de dados calendário, você tem uma linha com 2 de janeiro e na sua base de vendas você tem 5 vendas no dia 2 de janeiro. Essa é uma relação. As relações 1 para 1 é quando uma informação exclusiva numa base vai se correlacionar com uma informação exclusiva na outra base. Quer saber tudo sobre as cardinalidades? Na sua apostila tem um detalhamento sobre cada uma delas, então é importante você conhecer as características da sua base de dados e cada uma dessas 4 bases, cada uma dessas 4 maneiras de cardinalidade estão detalhadas lá. Muito bem, temos o nosso relacionamento criado
E aqui a gente tem a possibilidade de finalizar essa lição. Então vamos recapitular aqui o que nós fizemos. Nós configuramos as bases, nós renomeamos as bases e nós criamos um relacionamento entre elas. Te espero na próxima lição.